Olá pessoal, sejam bem-vindos no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ensino supervisores e líderes de produção a dobrarem as suas chances de serem promovidos. Hoje mais um episódio voltado a problemas de qualidade e hoje eu quero dedicar esse vídeo a alguns insights. Vou recomendar alguns insights de como você pode resolver os seus problemas de qualidade, mas muito rapidamente. Quem sabe até com 50% de tempo menor agindo sobre os problemas de qualidade. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal. Então vamos lá, pessoal. Como você que está me assistindo, supervisor, líder de produção, coordenador, gerente, diretor de produção, como você pode resolver seus problemas de qualidade numa velocidade 50% maior? Então este é o insight de hoje, aqui baseado em várias conversas, em várias experiências que eu tenho tido com alguns supervisores, alguns coordenadores quando me trazem problemas, principalmente durante o processo de mentoria. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, hoje eu não vou usar nenhum PowerPoint, vamos fazer um conteúdo diferente, eu e a câmera e vocês, para que vocês entendam profundamente quais são as dicas que eu quero deixar hoje. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu quero falar um pouquinho sobre qual é o método que geralmente se utiliza para análise e solução de problemas, principalmente quando há variação em processo. Pessoal, o método que eu gosto bastante é o DMAIC. Você pode utilizar o PDCA, ou o MASP, ou o 8D, ou o A3 Report, do jeito que você achar melhor. Eu estou mais familiarizado a utilizar o DMAIC pelo fato de ser uma derivação do PDCA. Então eu gosto de usar esse método porque ele é bem estratificado e ele é mais detalhado em relação ao PDCA. Mas basicamente todo método de análise e solução de problemas, ele é para ser utilizado quando você não conhece a variável que está causando o problema. Você não conhece a causa raiz do problema. Então, toda vez que você não conhece a causa raiz, ela é desconhecida, você precisa de um método, para resolver o problema. Método é uma palavra que vem do latim, onde existe a junção de dois termos, meta e ethos. Ethos é caminho e meta é meta. Caminho para atingir a meta. Então, você precisa realmente de um caminho para que você possa ser guiado na análise e solução de problemas. Então, mais uma vez, quando você não conhece a causa raiz do problema, quando você não conhece aquelas variáveis, você realmente precisa de um método para te direcionar e resolver, levantar essas variáveis, essas hipóteses, formular uma hipótese e no chão da fábrica, no dia a dia, testar rapidamente para que você possa ter a possibilidade de provar aquela hipótese ou não. Agora, vamos falar o seguinte, pessoal. O que eu percebo é que, na grande maioria das vezes, o frontline leadership, os supervisores, os coordenadores, os líderes de produção, eles conhecem as variáveis, Eles sabem ou eles suspeitam daquelas variáveis que podem estar causando o problema. Eles conhecem, eles têm uma hipótese muito forte em relação aos causadores daquele problema. Então, a partir do momento que você conhece essas variáveis causadoras do problema ou hipotéticas, você não precisa mais utilizar um método, seja ele PDCA, seja um A3, seja um MASP ou mesmo o DMAIC. Você não precisa. Você precisa somente formular aquela hipótese, ou seja, eu acho que se eu fizer tal coisa, ocorre o problema, e se eu não fizer tal coisa, não ocorre o problema. Testar o que nós chamamos de causalidade, esta relação de causa e efeito. E por que muitas vezes, mesmo conhecendo essas variáveis, os problemas de qualidade continuam? Por que mesmo quando os supervisores eles conhecem essas causas raízes, eles não atacam, E as coisas continuam a acontecer?
Isso é uma coisa chamada de inércia, né? Eles conhecem a causa do problema, eles conhecem como resolver o problema, eles entendem até a gravidade do problema, mas alguma coisa bloqueia eles de agirem, né? Bloqueia muitas vezes de seguir aquele plano de controle para resolver o problema, né? E aqui tem uma dica bem importante, aqui tem um conflito ou um dilema encontrado pelos líderes de produção muito interessante. Pessoal, na verdade, todo supervisor, todo coordenador, todo gerente de produção, todo líder de linha de frente, ele tem como objetivo comum aumentar, né, melhorar a eficiência e eficácia de seu departamento, né? Esse é o objetivo comum. E para ele atender esse objetivo comum, ele tem que atender basicamente duas necessidades. Existem mais, mas basicamente existem duas necessidades prioritárias, né? Fora a questão da segurança, não estou nem colocando a segurança, ela não está em primeiro lugar, ela está em altíssima prioridade. Mas vamos deixar um pouquinho a segurança de lado e verificar o seguinte: quais são as duas condições necessárias para que um líder de linha de frente ele consiga aumentar cada vez mais a eficiência e eficácia do seu departamento? Ele tem que atender a necessidade de entrega e também tem que atender a necessidade de qualidade do cliente, né? E para que ele possa realmente atender essas duas necessidades, né, ele tem que ter ações direcionadas para que atenda a qualidade e ele tem que ter ações necessárias para que atenda a entrega, né? O fato é que muitas vezes na correria da produção, quando a produção ela perde tempo disponível dentro das 8 horas de trabalho, ou dentro das 16, ou dentro das 24, quando ela perde disponibilidade de máquina, né, por algum problema relativo à manutenção, relativo à falta de gente, falta de operador, relativo a qualquer outro tipo de problema, setup mais longo, muitas vezes ela fica atrasada, né? E quando ela fica muito tempo atrasada e a valorização da entrega ela é superior em relação à entrega, muitas vezes a operação ela deixa de cumprir alguns elementos da qualidade para que não perca tempo, né? Para que não perca mais tempo do que ela já perdeu em relação à indisponibilidade daqueles equipamentos. Como ela não tem muito tempo para colocar todo o plano de controle em vigor, né, em execução, em função da perda de tempo que ela perdeu por outros tipos de parada, os planos de controle acabam sendo feitos e implementados parcialmente e realmente os problemas de qualidade afloram, tá? Então, isso não é incomum acontecer, né? Quando se tem a valorização no dia a dia de que as máquinas não podem parar, de que realmente a produção tem que ser tirada muitas vezes em prol da qualidade, e que faz essa mensagem que nós damos hora a hora, dia a dia, semana a semana, mês a mês, para a operação, faz com que eles muitas vezes não deixem de cumprir, eles deixem de cumprir 100% o que manda o seu plano de controle, o que manda a sua instrução, porque é muito forte o recado em relação à produção hora a hora. E realmente quando existe esse conflito entre o operador colocar a execução do seu plano de controle ou não colocar, porque quando ele não coloca, ele não perde tempo para atender a produção, e quando o sistema tem muita variação de comportamento, principalmente em relação à parada de máquinas ou variação de equipamento, essa coisa acontece, né? Ele vai tomar ações que atendam à necessidade da entrega, mas atendam parcialmente a qualidade, fazendo com que exista uma degradação séria da qualidade. E pessoal, quanto mais problemas de qualidade chegam nas operações finais, geralmente na inspeção final, né, maior é a chance de passar problemas de qualidade para o cliente, né? E quanto mais problemas de qualidade passar para o cliente, mais reclamações a empresa vai ter. E quando essas peças
com problema de qualidade passam para o cliente, o custo é inestimável, é incalculável, né? Porque muitas vezes ela incorre em perda do cliente, né? Aquele cliente não quer mais comprar dessa empresa que tem esse tipo de comportamento. Então, qual é a solução, pessoal? É realmente você ficar atento em relação aos principais problemas que acontecem no seu dia a dia em relação à qualidade, né? Analisar um Pareto e verificar quais são os primeiros problemas de qualidade, qual é o primeiro defeito em relação aos demais, qual é o defeito que tem a maior proporção de defeituosos em relação à produção, e você pode verificar que, né, as causas prováveis, elas são claras, né? A grande maioria das pessoas conhecem, elas não são desconhecidas. Resta saber por que as pessoas estão deixando aquilo acontecer, né? É porque elas não conhecem como resolver o problema, ou elas não conhecem quais são as instruções, quais são os planos de controle para conter o problema, ou elas conhecem, mas alguma coisa bloqueia elas de implementar o dia a dia, né? Em função da correria, como eu comentei, e muitas vezes pela mensagem que a liderança de produção passa para os operadores, mesmo que de forma inconsciente, que basicamente as máquinas não podem parar, que nós estamos atrasados, que nós estamos perdendo faturamento, que nós estamos buscar a produção. Muitas vezes esta mensagem faz com que num tempo longo de indisponibilidade durante o turno, os operadores, para compensar o restante de hora disponível que ele tem ao longo do turno, ele vai deixar de fazer algum controle que demande um pouco mais tempo, porque se ele fizer isso, ele não atende à produção, né? Ele atende à qualidade, mas ele não atende à produção. E o que de fato os operadores, na maioria das vezes, são cobrados é em relação à entrega. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de problema pode trazer assim problemas inimagináveis, né? Problemas de qualidade, eles são inimagináveis, eles são incalculáveis quando são passados para fora da fábrica, né? E se realmente repetitivos ao longo do tempo, faz com que a empresa perca com certeza os seus clientes. Então, pessoal, fique muito atento em relação a isso, né? Fique sempre atento. Tem uma frase muito famosa do Edward Deming, que fez um trabalho no Japão de recuperação da qualidade logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, por volta da década de 50. E ele fala que 94% dos problemas de qualidade são causados pela administração, não são causados pelos operadores, porque a administração é que é responsável por desenvolver os processos. E a administração, eu falo, qualquer nível de liderança, inclusive a supervisão de produção, né? A supervisão de produção, ela tem que dar o exemplo para que o operador não somente seja muito bem treinado, mas tenha a tranquilidade de levantar a mão e falar para os seus líderes que está enfrentando um problema de qualidade, né? Que ele está enfrentando alguma dificuldade que está limitando, inclusive, a capacidade dele de fazer uma produção melhor. Então, fique atento em relação a isso. Quanto mais atenção nós demos aos operadores em relação aos problemas de qualidade, envolvendo as áreas de suporte, mais rápido a produção flui. E mais uma frase muito emblemática do Edward Deming, né? Ele dizia que o projeto mais importante, o melhor projeto de redução de custo numa empresa é reduzir a variabilidade dos seus processos, né? É melhorar a qualidade, é deixar com que a empresa tenha um índice de scrap muito pequeno, tenha zero de retrabalho, né? E possa realmente ter a sua operação atendendo todos os requisitos do cliente. Então, pessoal, a minha recomendação final para você que está me assistindo é: tome muito cuidado em relação a mensagem, mesmo que inconsciente, que nós passamos na fábrica todos os dias, né? Essa mensagem que
a entrega é importante, que tem que entregar, eu não tenho dúvida que tem que entregar, mas existe pelo menos mais 4 elementos fundamentais para que uma empresa sobreviva, né? Em primeiro lugar, segurança, segundo, qualidade, terceiro, entrega, quarto, custo e quinto são os inventários, né? Logicamente com a parte de motivação dos funcionários. Então a entrega é uma parte da qualidade total, dos componentes da qualidade total. É uma parte, mas tem várias outras, principalmente qualidade e segurança que a gente nem comenta, né? Porque está acima de qualquer coisa. Então fique muito atento aos seus principais itens de scrap. Isso manda uma mensagem muito grande para você, supervisor. Você tem que investigar profundamente, porque o estilo de gestão pode ser um dos principais causadores desse alto índice de scrap. Ok? Muito obrigado, pessoal, por mais esse episódio. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que toda vez que um vídeo for lançado aqui no YouTube, você possa ser rapidamente notificado. Muito obrigado e até o próximo episódio.